Agora eu me dirijo à senhora Ana Corina Sousa Machado, filha da laureada com o Prêmio Nobel da Paz, senhora Maria Corina Machado fará a palestra de apresentação do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Amy Souza, poderia por favor assumir a primeira posição? Suas Majestades. Suas Altezas Reais, distintos membros do Comitê Norueguês, cidadãos do mundo, meus queridos venezuelanos. Em primeiro lugar, quero expressar nossa infinita gratidão, em nome de minha família e de todo o país, ao Comitê Norueguês. Graças a vocês, a luta de um povo inteiro pela verdade, pela liberdade, pela democracia e pela paz é hoje reconhecida em todo o mundo. Estou aqui em nome da minha mãe, Maria Corina Machado, que uniu milhões de venezuelanos em um esforço extraordinário e que vocês, nossos anfitriões, homenagearam com o Prêmio Nobel da Paz. Mas, embora ela não tenha podido estar aqui e participar desta cerimônia, devo dizer que minha mãe nunca quebra uma promessa. E é por isso que, com toda a alegria do meu coração, posso dizer que em apenas algumas horas poderemos abraçá-la aqui em Oslo, depois de 16 meses vivendo aqui. E enquanto aguardo esse momento de abraçá-la, de beijá-la, de tê-la em meus braços, depois de 2 anos, penso nas outras filhas e filhos que hoje não podem ver suas mães. É isso que a move, que nos move a todos. Ela quer viver em uma Venezuela livre e nunca vai desistir desse propósito. É por isso que todos nós sabemos, e eu sei que ela estará de volta à Venezuela muito em breve. Enquanto isso, neste momento, enfrento a difícil tarefa de dar voz às palavras dela. O discurso que ela preparou para esta ocasião, este é o discurso dela. Vim aqui para contar uma história a vocês. A história de um povo e sua longa marcha rumo à liberdade. Essa marcha me traz aqui hoje como uma voz entre milhões de venezuelanos que se levantaram mais uma vez para retomar o destino que sempre foi deles. A Venezuela nasceu da audácia, moldada por povos e culturas entrelaçados. Da Espanha, herdamos uma língua, uma cultura e uma fé que se fundiram com raízes indígenas e africanas ancestrais. Em 1811, escrevemos a primeira Constituição do mundo hispânico. Uma das primeiras constituições republicanas do mundo, afirmando a ideia radical de que todo ser humano carrega uma dignidade soberana. Essa Constituição consagrou a cidadania, os direitos individuais, a liberdade religiosa e a separação de poderes. Nossos ancestrais carregaram a liberdade nas costas. Eles atravessaram um continente inteiro, das margens do Orinoco até as alturas do Potosí, para ajudar a dar origem a sociedades de cidadãos livres e iguais, movidos pela convicção de que a liberdade nunca é plena se não for compartilhada. Desde o início, acreditamos em algo simples e imenso, que todos os seres humanos nascem para ser livres. Essa convicção se tornou a alma da nossa nação. No século XX, a Terra se abriu e em 1922, o Reventón em La Roça entrou em erupção por 9 dias, uma fonte de petróleo e possibilidades. Em tempos de paz, transformamos essa riqueza repentina em um motor para o conhecimento e a imaginação. Com a engenhosidade dos nossos cientistas, erradicamos doenças. Construímos universidades de prestígio global, museus e salas de concertos. Enviamos milhares de venezuelanos para o exterior por meio de bolsas de estudo, confiando que mentes livres retornariam como transformação. Nossas cidades brilhavam com a arte cinética de Cruz Dias.
E solta. Nós forjamos aço, alumínio e energia hidrelétrica, prova de que a Venezuela podia construir qualquer coisa que ousasse idealizar. Mas a Venezuela também se tornou um refúgio. Abrimos os nossos braços a migrantes e exilados de todos os cantos do mundo. Espanhóis fugindo da guerra civil, italianos e portugueses escapando da pobreza e da ditadura, judeus após o Holocausto, chilenos, argentinos e uruguaios fugindo de regimes militares, cubanos escapando do comunismo e famílias da Colômbia, Líbano e Síria em busca de paz. Demos a eles lares, escolas e segurança, e eles se tornaram venezuelanos. Esta é a Venezuela. Construímos uma democracia que se tornou a mais estável da América Latina, e a liberdade se desdobrou como uma força criativa. Mas até a democracia mais forte enfraquece quando seus cidadãos esquecem que a liberdade não é algo que esperamos, mas algo que nos tornamos. É uma escolha deliberada e pessoal, e a soma dessas escolhas forma o ethos cívico, que precisa ser renovado todos os dias. A concentração das receitas do petróleo no Estado criou incentivos perversos. Isso deu ao governo um poder imenso sobre a sociedade, o que se transformou em privilégio e corrupção. Minha geração nasceu em uma democracia vibrante e nós a tomamos como garantida. Assumimos que a liberdade era tão permanente quanto o ar que respirávamos. Valorizávamos nossos direitos, mas esquecemos nossos deveres. Fui criado por um pai cujo trabalho de vida, construir, criar, servir, me ensinou que amar um país significava assumir responsabilidade pelo seu futuro. Quando percebemos o quão frágeis nossas instituições haviam se tornado, um homem que já havia liderado um golpe militar para derrubar a democracia foi eleito presidente. Muitos achavam que carisma poderia substituir o Estado de Direito. A partir de 1991, o regime desmontou nossa democracia, violando a Constituição, falsificando nossa história, corrompendo as Forças Armadas, expulsando juízes independentes, censurando a imprensa, manipulando eleições, perseguindo dissidentes e devastando nossa extraordinária biodiversidade. A riqueza do petróleo não foi usada para elevar, mas para prender. Máquinas de lavar e geladeiras eram distribuídas em rede nacional para famílias que viviam em chão de terra batida. Não como progresso, mas como espetáculo. Apartamentos destinados à habitação social eram entregues a poucos escolhidos, sob a condição de obediência inquestionável. E então veio a ruína. Corrupção obscena, saque histórico. Durante o governo do regime, a Venezuela recebeu mais receita do petróleo do que em todo o século anterior somado. E tudo foi roubado. O dinheiro do petróleo virou ferramenta para comprar lealdade no exterior, enquanto em casa, grupos criminosos e terroristas internacionais se fundiram ao Estado. A economia entrou em colapso, caindo mais de 80%. A pobreza ultrapassou 86%. Hoje, 9 milhões de venezuelanos foram forçados a fugir. Esses não são apenas números. São feridas abertas. Enquanto isso, algo mais profundo e corrosivo aconteceu. Foi um método deliberado de dividir a sociedade por ideologia, por raça, por origem, por meio de pessoas sendo pagas por mim para protestar. Mulheres e meninas presas estão neste exato momento sendo forçadas à escravidão sexual. Forçadas a suportar abusos em troca de uma visita da família, uma refeição ou a chance de tomar banho. E mesmo assim, o povo venezuelano não se rendeu. Durante os últimos 16 meses na clandestinidade, construímos novas redes de pressão cívica e desobediência disciplinada, preparando a transição ordenada da Venezuela para a democracia. É assim que chegamos a este dia, um dia que carrega o eco de milhões que estão à beira do limiar da liberdade. Este prêmio tem um significado profundo.
Ele lembra ao mundo que a democracia é essencial para a paz. E, mais do que tudo, o que nós, venezuelanos, podemos oferecer ao mundo é a lição forjada ao longo dessa longa e difícil jornada. Que, para ter democracia, precisamos estar dispostos a lutar pela liberdade. E a liberdade é uma escolha que deve ser renovada todos os dias, medida pela nossa disposição e coragem de defendê-la. Por isso, a causa da Venezuela transcende nossas fronteiras. Um povo que escolhe a liberdade para contribuir não só consigo mesmo, mas com a humanidade. Só alcançamos a liberdade quando nos recusamos a virar as costas para nós mesmos, quando enfrentamos a verdade de frente, por mais dolorosa que seja, quando o amor pelo que realmente importa na vida nos dá força para perseverar e vencer. Somente através desse alinhamento interior, dessa integridade vital, é que nos elevamos para cumprir nosso destino. Só então nos tornamos quem realmente somos, capazes de viver uma vida digna de ser vivida. Ao longo dessa marcha pela liberdade, adquirimos certezas profundas da alma, verdades que deram um significado mais profundo às nossas vidas e nos prepararam para construir um grande futuro em paz. Portanto, a paz é, em última análise, um ato de amor. Esse amor já colocou nosso futuro em movimento. A Venezuela vai respirar novamente. Vamos abrir as portas das prisões e ver milhares de pessoas que foram injustamente detidas saírem para o sol quente, finalmente abraçadas por aqueles que nunca deixaram de lutar por elas. Veremos avós sentando as crianças no colo para contar histórias, não de antepassados distantes, mas da coragem dos próprios pais delas. Veremos nossos estudantes debaterem ideias com paixão e sem medo, suas vozes finalmente se elevando em liberdade. Vamos nos abraçar de novo, nos apaixonar de novo, ouvir nossas ruas se encherem de risos e música novamente, e todas as alegrias simples do mundo que antes dávamos como certas serão nossas. Meus queridos e amados venezuelanos, o mundo inteiro se maravilhou profundamente com tudo que nós juntos conquistamos. E em breve, muito em breve, vai testemunhar uma das cenas mais emocionantes e comoventes do nosso tempo presente. Nossos entes queridos, tão aguardados, voltando finalmente para casa, para o lar que tanto anseiam. E eu vou me levantar novamente na ponte Simão Bolívar, onde um dia chorei, para receber de volta os milhares que partiram e acolhê-los na vida luminosa que nos espera. Porque, no fim das contas, nossa jornada rumo à liberdade sempre viveu dentro de nós. Estamos voltando para nós mesmas. Estamos voltando para casa. Permitam-me homenagear os heróis dessa jornada. Nossos presos políticos, os perseguidos, suas famílias e todos que defendem os direitos humanos. Aqueles que nos acolheram, nos alimentaram e arriscaram tudo para nos proteger. Os jornalistas que se recusaram ao silêncio. Os artistas que levaram nossa voz adiante. Minha equipe excepcional. Meus mentores. Meus companheiros ativistas políticos e sociais. Os líderes, ao redor do mundo, se juntaram a nós e defenderam nossa causa. Meus 3 filhos, meu adorado pai, minha mãe, minhas 3 irmãs, meu marido corajoso e amoroso, que sempre me apoiaram ao longo da vida. E, acima de tudo, os milhões de venezuelanos anônimos que arriscaram suas casas, suas famílias e suas vidas por amor. A eles pertence esta honra, a eles pertence este dia, a eles pertence o futuro. Obrigada!